Você sabe qual é o seu segundo cérebro? Segundo muitos cientistas, o nosso intestino é reconhecido como o nosso segundo cérebro. E não é por causa da aparência, não. Você está vendo aí na tela que anatomicamente são bem parecidos, mas não é esse o motivo que levou os cientistas a reconhecerem o nosso intestino como o segundo cérebro. Por que que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele tem uma rede de neurônios, de fibras nervosas, ele tem uma função, uma atuação muito próxima à do nosso cérebro. É o órgão mais inervado de todos os órgãos, mais do que o coração, mais do que o fígado, mais do que os pulmões. O nosso intestino tem uma ligação muito íntima com o nosso cérebro. É por isso que quando você fica estressado, ou quando você fica ansioso, ou muitas vezes até com medo, desesperado, você tem um desarranjo intestinal. Talvez o intestino solta, né? Talvez você tenha uma disenteria. Muitas pessoas com medo bloqueia, trava o intestino. Muitas pessoas quando ficam ansiosas vai fazer um vestibular, você vai fazer uma prova, vai lá prestar um concurso e muitas vezes prende o intestino. Você vai num lugar que você não conhece ninguém, você está numa casa que é desconhecido, isso é muito comum às mulheres. Tem esse reflexo, tem essa situação e é onde nós temos a percepção direta e clara da comunicação do nosso intestino com o nosso cérebro. Se ele atua na absorção de nutrientes, se ele está recebendo alimentos e também as toxinas que nós ingerimos, quer dizer que se nós comprometermos o nosso intestino, vamos comprometer também o nosso segundo cérebro. Você já deve ter ouvido o termo enfesado. Alguém falou para você, o seu João está enfesado. A dona Maria hoje, olha, não passa perto dela que ela está enfesada. Você sabe o que significa? Já parou para pensar? Significa literalmente que a pessoa está cheia de cocô, que ela não vai no banheiro, que ela está constipada. Essa é a relação desse ditado popular. E tem aí uma verdade científica, tem um fundamento. Porque se a pessoa está constipada, com o intestino preso, imagina como que fica o funcionamento intestinal e essa relação com o nosso cérebro. Nós falamos dos neurotransmissores, que são substâncias que promovem a comunicação entre os neurônios. A serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor que promove a alegria. E grande parte dela é produzida no nosso intestino, porque ele tem essa função, essa capacidade, ele tem uma autonomia nervosa. E muitas pessoas estão carentes de serotonina, estão enfesadas. Por quê? Porque têm um intestino preso, estão constipadas e promove toda essa cascata de reações. E é claro, também falando um pouco do sistema excretor, não leve o seu xixi para passear. O que eu estou querendo dizer com isso? Se deu vontade, uma coisa acontece no nosso corpo quando nós comemos, especialmente pela manhã. Claro, cada um tem o seu ciclo circadiano, tem a sua resposta, tem o seu biorritmo. Mas, em geral, quando nós comemos, após a refeição, temos o reflexo gastrocólico. O que é esse reflexo gastrocólico? O nosso intestino, ele tem movimentos, ele tem os chamados movimentos peristálticos, ele está em constante funcionamento, movimentação. E isso promove uma reação, um reflexo. Ele está em atividade, está funcionando aí. Por isso é importante você respeitar a vontade de fazer cocô. Deu vontade? Não deixe, não protele. Claro que em algumas situações não tem jeito, você está no ônibus, não tem como, né? Mas procure educar-se para não protelar por conta de um compromisso, por conta de um pensamento que vem na sua mente. Não, agora eu tenho que terminar esse texto aqui e eu vou concluir, depois eu faço. E aí, de repente, a vontade passa, você ia evacuar de manhã, deixa para evacuar à noite e acaba ficando o dia inteiro enfesado. Qual é o resultado disso? Tem um bom desenvolvimento? Tem uma boa atuação no trabalho? Não. Aí você responde mal o seu funcionário, você responde mal o seu cliente, sua esposa, o seu marido, e aí tudo vai mal. Então cuide do seu intestino. E eu vou dar aqui algumas recomendações importantíssimas que você precisa ter em mente
para ter esse cuidado. O primeiro ingrediente que você precisa para ter um bom funcionamento do seu trato gastrointestinal é água. Muito mais do que todos os outros órgãos, o nosso sistema digestório precisa estar hidratado. A ingestão de água é fundamental para o bom trânsito intestinal. E como nós já comentamos, é importante você ingerir pelo menos 8 a 10 copos de água por dia. Se você tem dificuldade, então quando você for beber, por exemplo, ao acordar de manhã, já beba 2, 3 copos d'água se você conseguir. Outro componente importantíssimo, fundamental para o bom funcionamento intestinal é a fibra. Aonde nós encontramos as fibras? Não é aquela que você vê na carne quando você está preparando, não é a fibra muscular, não tem nada a ver com a fibra dos alimentos cárneos. As fibras que têm essa função intestinal são fibras vegetais, que nós encontramos onde? No reino vegetal, nas frutas, nas verduras, nas hortaliças. Nós temos 2 tipos de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Você não precisa ter todo o conhecimento, você não precisa fazer a distinção, separar, olha, hoje eu vou comer um pouco de fibra solúvel, um tanto de insolúvel. Estou te explicando para você ter uma noção. As solúveis, você já percebeu, já entendeu, que elas se dissolvem na água. As insolúveis não se dissolvem na água. Elas estão presentes nos alimentos. Só para você ter uma ideia, as insolúveis estão principalmente nas frutas, na casca da fruta, estão nas verduras, nos folhosos e, é claro, também nos cereais integrais. O germe, o farelo, a casca do arroz, do trigo, são as fibras insolúveis, compõem as fibras insolúveis. Então é importante você ter absorção, você ter o aproveitamento de todos esses tipos de fibras. Eu estou te explicando por quê. Muitas vezes você come a maçã e tira a casca. A fibra insolúvel, ela ajuda a melhorar o trânsito intestinal num caso de constipação, principalmente. Ajuda em todas as situações, mas principalmente num caso do intestino preso. Aí você precisa de mais fibras insolúveis. Então, muitas vezes as pessoas ficam com medo de comer, por exemplo, uma maçã, porque pensam, a maçã prende o intestino. As fibras solúveis, que estão na polpa da maçã, vão ajudar a conter casos de diarreia, de disenteria. Se você quer aproveitar, comer a maçã sem ter esse efeito, se você quer melhorar o funcionamento intestinal, então coma com a casca. Você tem então um alimento completo. Deus já fez completo, só que muitas vezes a gente tira a casca, joga fora, aí se a pessoa já tem uma tendência ao intestino preso, não vai ter o resultado que espera.